Vamos caminhar com o que temos. Ela até deu risada lá. Então vamos lá então. Já tem 88 pessoas aqui nessa live. Tá bom. Depois eu respondo, Carla Souza. Tá certo, viu? Então vamos estar indo para lá. Tô esperando os amigos aqui do outro celular se conectar. Tá bom, Jefferson, salve Maria, irmão. Então vamos lá. Júlia Melo, Deus abençoe. Paulinho já tá aqui. Olá, a minha esposa mandou um abraço para você, Júlia. Olá pessoal, boa tarde, que alegria poder estar aqui com vocês nessa segunda-feira, tá? Transmitindo essa live. Uma alegria muito grande mesmo poder estar na sua companhia. Eu iniciei a live na minha fanpage usando o celular da minha esposa. E aí eu pedi para as pessoas migrarem para o meu perfil, porque já minha esposa está indo no médico, né? Então ela vai levar o celular dela e eu vou ficar somente na minha página. Então, Vicente, você que está aqui, ó, que deu um salve Maria na minha fanpage, migra lá, por favor. Abraço pro André, receba, mano. A Júlia falou que tá com saudade de você, Thaís. Tem mais gente aqui, ó, na fanpage. O Rafael de Paula Loura, abraço pro meu padrinho de casamento. Então tem mais gente aqui na fanpage do que no perfil. Gente, se vocês puderem migrar para o perfil, porque isso daqui vai ser desligado. Então, acontece que vocês vão perder todo o conteúdo. Pessoal, eu gostaria de pedir para vocês curtirem, para vocês compartilharem. Minha professora querida, Henriette Fonseca. Ô professora, que alegria ter a senhora aqui, viu? Nossa, meu Deus do céu, como que eu vou fazer uma aula tendo a professora Henriette Fonseca, que é minha professora de teologia, de vida espiritual, de filosofia, me acompanhando? Professora, você me perdoe se as coisas não saírem tão bem, mas estamos tentando aqui fazer algo pela igreja. A professora Henriette Fonseca é tremenda, nossa, que mulher abençoada. Então, pessoal, se vocês puderem curtindo, tá bom? Compartilhar esse conteúdo, convidar os seus amigos, a gente agradece para que as pessoas estejam engajadas e possam escutar, né, uma catequese. Bom, esse final de semana eu estava pregando em Mogi Guaçu e fiquei muito feliz porque quando eu estava na Santa Missa, o sacerdote que estava fazendo a homilia, ele pregou certamente sobre o combate espiritual, falou muito bem da existência do demônio, criticou essa praga de teologia da libertação, que só foca no social, mas não fala de vida espiritual, não fala de ascese, não fala de mortificação, não fala daquilo que tem que ser falado na quaresma, né? Do silêncio, do recolhimento, da vida de oração. E aí, como eu disse para vocês, eu estou usando, né, o livro do Falar com Deus, até disse para vocês que tem um site, né, chamado Falar com Deus. Estou usando esta obra aqui para fazer as minhas meditações na quaresma. Então, no domingo, eu estava meditando sobre as tentações de Jesus. E tem gente me mandando mensagem no privado agora, eu não vou conseguir responder. E aí eu estava meditando um pouco dessa batalha espiritual com o demônio, e teve um ponto que eu queria meditar um pouquinho com vocês aqui, ó. Nosso Senhor, né? Ele permite as tentações e serve delas providencialmente para te purificar, para te fazer santo e para te desprender melhor das coisas da terra. Não é essa parte não, desculpa, é outra. O demônio tenta nos aproveitando as necessidades e fraquezas da natureza humana. Então o Senhor, depois de ter jejuado durante 40 dias e 40 noites, teve fome como qualquer homem nas mesmas circunstâncias. Foi este momento em que o tentador se aproximou dele, propondo-lhe que convertesse as pedras que havia por ali no pão, de que tanto necessitava e que desejava. Então vejam bem, pessoal, nosso Senhor foi para o deserto para jejuar. Então, 100% homem, 100% Deus. Só para avisar para vocês aqui, gente, por favor, que a live na minha fanpage ela vai encerrar já, porque a minha esposa já está indo no médico. Então vocês migrem, tá, para o meu perfil. A minha esposa já está se preparando aqui, ó. Tá tomando a aguinha dela, deixa eu ver se dá para ver ela aqui, ó, para ir pro médico. ela é muito envergonhada. Então o nosso Senhor, né, estava jejuando e, claro, ele teve fome. Então 40 dias, 100% homem, 100% Deus, a natureza humana. Você vai levar o celular, amor? Pronto. Desliga aqui, acho que dá um conclui.
Então, pessoal, terminou lá na minha fanpage, vou ficar somente com vocês aqui. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava com fome e ele estava fraco. E aí é interessante, gente, nós examinarmos bem isso. Aonde que Satanás atentou em nosso Senhor Jesus Cristo? Justamente na sua fraqueza. Então, ele estava com fome e Satanás propôs alguma maneira de o Senhor transformar aquelas pedras em pães para saciar a sua fome. Ou seja, gente, Satanás, ele é extremamente inteligente, né? Então ele fica nos examinando, conhece os nossos pontos fracos e fortes e sempre vai bater em nossa fraqueza. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho hérnia de disco. Mas quando eu não tinha, eu fazia jiu-jitsu. E às vezes eu assistia UFC, eu gostava de ver aquelas lutas. Hoje eu não vejo mais, né? Principalmente por uma experiência muito terrível que eu tive com isso. Mas eu não assisto mais, mas eu lembro muito bem de uma luta de um brasileiro. Eu não estou colocando como exemplo de um esporte bom, como uma coisa boa, mas eu estou dando um exemplo do que eu assisti um dia, para servir aqui para a nossa live. O José Aldo estava lutando, né? É um lutador brasileiro, estava lutando, e ele começou a dar tanto chute na perna do cara que ele começou a ficar meio envergado, né? E aí aconteceu que quando a perna do cara começou a ficar vermelho, né, com bastante hematomas, dava para perceber uma coisa: o José Aldo não queria dar soco no baço, né, do seu oponente, não queria dar soco na face dele. Ele não estava usando outros tipos de artifício, como querendo levar o cara para o chão, né, para estrangulá-lo com mata-leão, essas coisas. Não, ele só dava chute na perna do cara que estava debilitada. Aconteceu que ele começou a cada vez mais se inclinar, ele não conseguia andar direito, e chegou um momento que ele finalizou o cara de tanto bater aonde estava fraco nele, certo? Na mesma época eu vi uma fala, né, de um lutador do UFC, do Anderson Silva, falando que quando ele foi lutar com o Vitor Belfort, ele ficou examinando a vida dele durante um bom tempo. Então ele via a mão que ele pegava o copo, como que ele se direcionava, como ele andava, como ele levantava, como ele sentava. Ele ficou examinando a vida dele durante um bom tempo para descobrir a fraqueza dele, para lutar com mais eficácia, né, contra o seu oponente. Gente, assim também é com Satanás. Só que tem uma coisa interessante: o diabo, ele te conhece. E eu gostaria de perguntar para você: e você? Você se conhece? Eu faço essa pergunta para você pensar. Se a primeira coisa na vida espiritual que fala tanto Santa Teresa d'Ávila como Santa Catarina de Sena é o autoconhecimento, é muito estranho saber que o próprio Satanás te conhece e às vezes você não. Então eu queria pegar aqui uma leitura de um livro que eu tenho como um dos melhores livros que eu já li na minha vida. O nome dele é O Diálogo. E a Santa Catarina de Sena, ela ficava em êxtase, e Deus Pai começava a falar pela boca dela, e alguns frades anotavam. Então essa daqui é a capa antiga, né, do livro do Diálogo, da editora Paulus, tem uma capa nova. E aí Deus Pai começava a falar pela boca de Santa Catarina de Sena, e na página 100 ele vai dizer assim, ó: gente, compartilha esse vídeo e convide os seus amigos, que agora a gente vai começar a ensinar uma coisa muito importante. Eu tenho certeza que isso daqui vai te ajudar muito no seu combate espiritual. Olha o que Deus vai dizer para ela, ó: sirvo-me do demônio qual instrumento de minha justiça para atormentar os que me ofendem. Nesta vida, eu coloquei qual tentador molestando os homens, não para que esses sejam vencidos, mas para que consistam a vitória e o prêmio pela comprovação das virtudes. Então é mais ou menos, eu até ia falar para vocês aqui em algumas lives que eu for fazendo com vocês, se dessem para vocês pegarem, até esqueci de falar hoje, quem sabe na próxima, pegarem as Sagradas Escrituras, sei lá, papel e caneta. Olha o que está falando no livro do apóstolo São Tiago, no capítulo 1 e no versículo 2. Considerai que é uma suma alegria, meus irmãos, quando passai por diversas provações. Então, o apóstolo Tiago, ele não vê isso como uma tristeza, ele vê como uma alegria. E qual que é a razão dessa alegria que ele vê na provação? Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Até estava tendo aula com a professora Henriette, que ela falava que a maior virtude é a paciência apostólica, né? E Santo Tomás de Aquino, ele caracterizava
o santo com a virtude da paciência. Ele falou assim: você quer conhecer um santo? Veja se ele tem a virtude da paciência. Então quer dizer, a prova te leva a isso. Aí ele vai dizer aqui, ó, mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de seres perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Então ele está falando que a paciência, que ela é fruto da provação, ela nos leva à perfeição, né? Ele vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 48, nosso Senhor, assim: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Então o Senhor quer nos levar à perfeição e sem fraqueza alguma, nos fazendo pessoas fortes, fortalecendo o quê? A nossa vontade. Então, o que o Cristo disse aqui é extremamente importante, né? Para que nós tenhamos a vitória e comprove a virtude. Gente, nós precisamos entender que a virtude, ela é comprovada no momento da contradição, né? Por exemplo, eu estou numa fase de abundância espiritual na minha vida, numa fase de consolação espiritual na minha vida, parece que as coisas vão muito bem. Bom, não é naquele momento que a minha virtude vai ser comprovada, mas, por exemplo, a minha virtude foi comprovada quando a minha esposa Thaís, ela teve 3 hemorragias pós-parto, né? E quase morreu, e eu tive que ficar cuidando dela aqui em casa, a minha filha Maria Clara recém-nascida, tendo que fazer missão, e a gente com diversas dificuldades, eu tendo que limpar minha esposa, cuidando dela, cheio de pontos na genitália dela, e naquele momento sofrendo os piores ataques do diabo mental que eu nunca tinha sofrido na minha vida, e ali foi aquele momento de eu resistir, né? E ter o momento da fortaleza. Ou seja, então aquele momento da tentação e da provação foi para comprovar a virtude, né, que o Senhor estava querendo ver se eu tinha. Assim foi como Santo Antão. Um dia Santo Antão estava num combate espiritual com o demônio, e nossa, recentemente eu preguei, né, em Santo Antão, lá em Vitória de Santo Antão, no Pernambuco mesmo. E eu estava lendo a vida daquele santo, é uma coisa impressionante, o combate espiritual com Satanás que alguns santos têm, né, como São João Maria Vianney, Beata Alexandrina, Santo Antão, Padre Pio. E aí chegou no momento que Santo Antão estava com tanta batalha contra Satanás, dizendo que ele tinha se materializado, né, em forma de um leão, e num determinado momento Cristo apareceu. E aí ele perguntou assim: Senhor, aonde o Senhor estava no momento em que eu estava lutando nesta batalha? E aí Jesus disse: eu estava olhando você, vendo o combatendo por mim, porque você foi fiel até o fim, eu vou tornar o seu nome célebre no mundo inteiro. Então o Senhor estava vendo, não estava abandonado, mas o Senhor estava querendo ver Santo Antão lutar. O Senhor também quer ver você lutar, e por isso ele vai permitir Satanás se aproximar de você, te tentar para comprovar a sua virtude. Porque, gente, tudo que a gente fala, aquelas coisas bonitas que a gente fala, ai Senhor, eu te amo, o Senhor é meu tudo. Eu fico vendo até aquelas pessoas que cantam aquelas músicas, né? Como que é? Quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus. Nós somos muito bons para falar, mas aí o Senhor vai provar a nossa fala, e tem uma palavra aqui do Isaías 29:13, que ele vai dizer assim: esse povo vem a mim apenas com palavras e me honra somente com os lábios, enquanto o seu coração está longe de mim e o temor que ele me testemunha é convencional e rotineiro. O Senhor não quer a gente só indo com palavras, o Senhor quer um testemunho, né? Fico feliz, está crescendo a live, nós estamos com 209 pessoas agora, então se você puder estar compartilhando, ajudando a trazer mais pessoas para a palavra do Senhor, né? Então, tem uma outra passagem também, meus irmãos, da vida de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena era, assim, uma santa de uma alta comunhão com Deus. E aí, num determinado momento, ela começou a ter visões de impureza, pecados de impureza. E aconteceu que ela começou a sofrer tormentos, assim, terríveis nessa área. E num determinado momento, né, a tentação parou, Nosso Senhor apareceu, e ela chegou e disse assim: Senhor, onde o Senhor estava? O Senhor não me viu nessa batalha tão terrível? E aí Jesus disse para ela: eu estava dentro do seu coração. Mas como, Jesus? E aí Jesus disse para ela: você quer que eu te prove que eu estava dentro do seu coração? E aí Cristo disse para Santa Catarina de Sena: a tentação que você sofreu, ela foi boa ou foi ruim? Não, Senhor, mas foi uma coisa ridícula, foi horrível. Aí Jesus disse: isso é a prova que eu estava combatendo junto com você dentro do seu coração, porque se eu não tivesse,
você não teria achado a tentação terrível. É a graça de Deus que faz com que se ache a tentação uma coisa horrível, o desejo de repeli-la. Aí depois aconteceu o que o Senhor disse: você consentiu no pecado? Ela falou: não, Senhor, eu não consenti. Ele falou: essa é a outra prova que eu estava dentro de você. Porque se eu não tivesse te dado a minha fortaleza, você teria consentido no pecado. Entenderam, gente, a situação? Como que funciona? Mas nosso Senhor vai permitir, sim, a aprovação. Nosso Senhor vai permitir, sim, que Satanás se aproxime de nós. Mas tem um porquê disso, né? E aí ele vai continuar dizendo aqui para Santa Catarina de Sena. É o próprio Deus que fala. Nossa, tem tantos amigos bacanas entrando, eu não vou conseguir dar oi para todo mundo, senão eu desconcentro um pouco aqui da aula. Mas eu estou vendo todos vocês aí, viu? Caio, Pedro, o André, Luciana. Ó, um abraço para todo mundo aqui, ó. O Dudu. Mas depois, no final, eu mando um abraço para vocês para não perder um pouco aqui o fio da meada. Então ele vai dizer assim, ó. Eu estava na virtude. Ninguém deve temer as possíveis lutas e tentações do demônio. Fortaleci os homens, dei-lhes energias para a vontade no sangue de Cristo. Gente, o que o demônio quer dobrar em nós? A nossa vontade. Agora, olha o que Cristo vai falar aqui, ó. Eu dei energia, eu fortaleci os homens. Aonde? No sangue do meu filho, né? E aonde que a gente tem os méritos do sangue de Cristo? Gente, a frequência do sacramento da Santa Missa, na oração, principalmente a meditação da paixão de Cristo. O que Nosso Senhor disse para Santa Catarina de Sena? Quando você medita a paixão do meu filho, é como se você estivesse bebendo o sangue dele, né? Por causa dessa catequese, hoje eu me preparei para essa live meditando a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Colocar os lábios no coração de Jesus e falar: Senhor, dai-me de beber desse sangue para que eu não precise beber do pecado, né? Sacie-me com o seu sangue para que eu não seja saciado por nenhuma coisa que possa te ofender. E aí ele vai dizer assim, ó: demônio ou criatura alguma conseguem dobrar a vontade. Ela vos pertence, é livre. E olha a responsabilidade que vai vir sobre nós aqui, ó. Vós, pelo livre-arbítrio, é que escolheis o querer ou não querer alguma coisa. A vontade, todavia, pode ser entregue como arma na mão do diabo, que pode usá-la para vos ferir e vos matar. Então, por isso que diante de toda tentação, nós temos que nos perguntar: vale a pena consentir nesse pecado que Satanás está me sugerindo? Se nós resistimos do combate, nós saímos mais forte. Agora, se nós consentimos no pecado, tem aqui uma palavra aqui, quer ver aqui, ó, João capítulo 8, vamos ver o que Jesus vai falar aqui, ó. Um instante só, gente, aqui, ó. Em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é ser escravo. Entende? A pessoa, ela não usa da vontade, ela começa a se entregar ao pecado. Então foi o exemplo que eu usei com os jovens, né? O São João da Cruz dizia: se um passarinho for amarrado numa pequena linha, ou se ele for amarrado numa corrente, da mesma maneira ele não vai conseguir voar. Seja por uma coisa muito grande ou por uma coisa pequena. Normalmente nós temos a facilidade de desprezar os pecados veniais. E aí o que acontece? A pessoa ela vai caindo muitas vezes, a vontade dela vai enfraquecendo e isso vai se tornando um hábito. Não sei se foi numa aula do Padre Paulo Ricardo que ele dava o exemplo de uma linha, né? Você amarra uma pessoa com uma linha uma volta, ela quebra, ela ainda está no começo. Você amarra a pessoa com 2 voltas, ela quebra, mas já está mais resistente. Com 3, vai ficando cada vez mais forte. Agora dá 50 vezes a volta com a linha na pessoa, ela vai ter dificuldade. Por quê? Porque ela se habituou no pecado. E o que aconteceu com a vontade dela? Ela ficou enfraquecida. E essa pessoa ela vai ter que lutar muito, muito, muito para romper esse hábito, né? Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, vai dizer Romanos 6:23. E Gálatas capítulo 6, verso 7 vai dizer: de Deus não se zomba, de Deus não se brinca, né? Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E aí ele continua dizendo, ó: se as pessoas não lhe dão essa arma, se não se consente ante as tentações e lisonjas do maligno, jamais pecará por tentação. Sairá dela até fortalecido e compreenderá que permito as tentações unicamente para vos conduzir ao bem e comprovar a vossa virtude. Por que está falando conduzir ao bem? Todo o homem forte, forjado, bem preparado para os combates da vida espiritual, eles sofreram muito.
Por exemplo, a gente está falando de briga com o diabo. Eu não sei se vocês sabem, mas um dia o Padre Pio escutou do Satanás: você nos dá mais trabalho do que o Arcanjo Miguel. Ele está aqui perto de mim, ó. Tá só olhando aqui, ó. Você nos dá mais trabalho do que o próprio Arcanjo Miguel. Agora, o que fez Padre Pio dar tanto trabalho assim para Satanás? Não se ouve na história da igreja, eu não conheço, se você conhecer você pode colocar para mim, um santo que tenha apanhado tanto do demônio como Padre Pio. Era todo dia, mas, né, Padre Pio poderia dizer, né, católico é que nem clara de ovo, quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais Satanás batia no Padre Pio, mais fortalecido ele ficava no combate. E aí aconteceu com ele, né, o que o pai disse aqui para Santa Catarina de Sena: sairá dela até fortalecido, entendeu? E era um grande santo, passou por muitas provações. Olha aí a união mística que São João da Cruz teve. Recentemente eu li o livro da vida desse santo. E quanto sofrimento que ele não teve, né? Antes de Santa Teresa d'Ávila entrar nas uniões místicas dela, ela ficou paralisada na cama, quase tido como morta. Ou seja, se você quer ter um progresso na sua vida espiritual, meu irmão, minha irmã, você se prepara. E uma coisa que eu acho interessante, eu tinha feito uma sacola de livros, que era livro da minha mãe. Esse daqui foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida, ó, Castelo Interior ou Moradas. Esse daqui é da minha mãe, eu peguei emprestado dela. E quando eu estava arrumando eu arrumei a sacola de livros para dar para ela, e hoje, quando eu estava lá no meu escritório, pensando, meditando, me veio, né, um flash dessa imagem. E olha o que Jesus vai nos ensinar através de Santa Teresa d'Ávila. Isso daqui é muito sério. Olha aqui, meu povo, ó. Deixa eu achar aqui rapidamente. Página 31, 32, 33. Deixa eu ver aqui. Desculpa aqui que eu tô só um pouco perdido aqui na página. Sangue de Cristo. Perdi a página. Peraí que eu já o acho. Não sei se era na 31, na 32 ou na 33. Que diz assim, que quando o demônio vê que nós estamos querendo fazer progresso na nossa vida espiritual. Eu não achei bem a página aqui, irmãos. Olha que coisa. Desculpa só um pouco aqui. Pera aí, rapidamente. Não achei. Que negócio doido. Eu tinha marcado tão direitinho aqui, gente. Santa Teresa, página 30. Cadê? 31. Bom, mas é assim. Santa Teresa vai dizer que quando nós começamos a fazer progresso espiritual e Satanás percebe que essa pessoa quer começar a adiantar-se em oração, ele convoca o inferno inteiro. E aí o que acontece? Ele começa a intimidar a pessoa. Agora você, na quaresma, quer começar a fazer os seus exercícios espirituais e progredir no caminho da oração, não no cristianismo de hosanas e alegrias de brincadeira, mas de seriedade. Olha o que aconteceu com Daniel. Daniel orava todos os dias. E quando foi promulgado aquele édito real para que ele não rezasse, ele rompeu, desobedecendo a lei dos homens para obedecer a Deus. Mas a punição era qual? Jogar na cova dos leões. Satanás, maldito demônio dos infernos, ele manipulou uma nação inteira para colocar a lei por causa que um homem rezava. Satanás manipulou uma nação inteira porque Daniel rezava. Ele mexeu numa estrutura de uma nação inteira para punir um homem que rezava, querendo o jogar na cova dos leões para matá-lo. Por quê? Porque o demônio, meu irmão, ele quer te levar para o inferno e quer te fazer no pecado mortal para que você seja um instrumento dele na face da terra. E aí, se você rezar, você vai ser salvo, porque Santo Afonso vai dizer: quem reza se salva, quem não reza se condena. E aí, vai dizer também São Bernardo de Claraval: são fortes as potências do inferno, entretanto a oração é mais forte que todos os demônios. E aí, meu irmão, minha irmã, você precisa se preparar muito pelos combates espirituais que você vai passar contra o demônio. E aí eu te pergunto, você sabe guerrear com Satanás? Você sabe fazer essa luta? Gente, eu não vejo pessoas ensinando sobre batalha espiritual. Aí todo mundo fica falando: não, mas não precisa falar muito do demônio, é melhor falar do amor, que eu não sei o que lá. Mas como assim não precisa falar do demônio? Ele é o nosso inimigo, né? Eu tenho necessidade de conhecê-lo. Tem um homem que era o general Sun Tzu. Olha o que ele vai dizer, ó: se conheces o inimigo
e te conhece a ti mesmo, não precisa de temer o resultado de 100 batalhas. Se te conhece a ti mesmo, mas não conhece o inimigo, por cada vitória sofrerás também uma derrota. Se não te conhece a ti mesmo e nem conhece o inimigo, perderá todas as batalhas. Quem que hoje em dia se esforça para conhecer um pouco mais sobre o combate espiritual? Não, mas a gente tem que conhecer sobre o amor de Deus, sobre a ascética, sobre a oração. Sim, mas é uma realidade. O demônio está aí, né? Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer te arrebentar no meio, ele quer acabar com a sua vida, ele quer te levar no pecado. E aí às vezes ele começa a dar bordoada de tudo quanto é canto, e aí a gente não sabe como lutar, né, com esse infeliz, como chamava o Padre Pio, o Barba Azul. Então, eu quero trazer um ponto que eu meditei ontem à noite. Mandar um abraço pro Wendel, meu amigo aí de Brasília. Salve Maria Guerreiro. Um ponto que eu meditei ontem que eu gostaria de trazer para vocês. Ó, a gente compartilha porque a live de hoje ela está com bastante pessoas, 263 pessoas. Eu fico muito feliz por isso. Olha aqui o que Deus Pai diz para Santa Catarina de Sena. Ó. A caminhada para o bem passa pelo conhecimento de si e de mim. Esse duplo conhecimento aumenta no tempo da tentação, no sentido de que o homem toma consciência da própria nulidade, percebe que não consegue evitar as dificuldades indesejáveis, reconhece a minha presença a fortalecer sua vontade para não consentir nos maus pensamentos. Entende que a tentação é permitida por mim, vê que o demônio é fraco e nada pode além daquilo que lhe é permitido. Aliás, é por amor, não por maldade que permito as tentações. Desejo a vossa vitória, não a derrota. Quero que me conheçais e vos conheçais, atingindo uma virtude provada, pois o bem é comprovado em seu contrário. Agora veja bem, Deus disse aqui para Santa Catarina de Sena que Ele deseja que você conhece, né, a si mesmo. E ontem à noite, quando eu cheguei em casa, eu estava mandar um abraço pro Hélio, meu grande amigo aí, viu? Deus seja louvado pela sua vida, grande pregador, um dos maiores que eu conheço. E aí ontem à noite eu estava meditando um livro chamado A Grande Guerra, inclusive você pode até baixar ele aí, é assim a capa dele, ó, tá no Alexandria Católica, porque 2 finais de semana consecutivos eu fiz pregação sobre a impureza e a pornografia, e esse livro aqui, ele é muito bom, né, nessa questão do combate contra a impureza. E aí o autor falava assim a si mesmo: conhece-te a ti mesmo, né? Dizia a inscrição do templo de Delfos. E aí ele vai falar: não se conhece-se a si mesmo a não ser estudando-se. Quando ele falou isso daqui, eu falei: gente, quem está querendo adquirir conhecimento de si mesmo? As pessoas são altamente viciadas em celular. Elas fogem de si e do encontro consigo mesmo a todo momento. O padre Paulo Ricardo falava que as pessoas caem na pornografia porque elas não sabem administrar a solidão. A pessoa fica sozinha, ela não sabe o que ela faz mais. Ela está tão desconectada de si, ela já não consegue mais cesar, não tem vida interior nenhuma. É uma agitação louca. Ela não sabe mais o que ela faz, né? Então, quer dizer, as pessoas conhecem. Se você for puxar um assunto para falar de carro, ela vai comentar, né? Ela vai falar sobre futebol, né? Ela vai falar sobre Copa do Mundo, ela vai falar sobre novela, um assunto nojento, ela vai falar sobre viagens, ela vai falar sobre roupas, ela vai falar sobre moda, ela vai falar sobre tendências de mercado. As pessoas podem saber falar de um monte de coisa, mas sabe o que é estranho? O demônio nos conhece e nós não nos conhecemos. Quem que eu sou? Aonde é a minha fortaleza? Aonde é a minha fraqueza? Aonde estão as minhas boas tendências? Aonde estão as minhas más tendências? Só que aí tem um problema. Nós não nos conhecemos. O demônio nos conhece. Ele vem na área fraca e arrebenta com a nossa vida espiritual. E aí depois leva no pecado. O que acontece? 1 João 3,8. Aquele que peca é do demônio. Você imagina servir a Satanás? Aí vai dizer Santo Afonso: quando a alma peca, ela expulsa Deus e acolhe o demônio. Como que vai ter paz assim? E aí a gente tem que ter o quê? Uma resistência. E o primeiro caminho é o conhecimento de si. E aí, esse padre maravilhoso, ele vai dizer assim, ó: saberiam dizer-vos qual era o ponto vulnerável dos exércitos de Aníbal, mas não saberiam apontar-vos qual o lado vulnerável do próprio coração. Ele está falando aqui uma coisa de guerra, né? Então quer dizer, você sabe apontar o exército fraco. Ele está falando de uma batalha da Bélgica contra a Alemanha. Aí ele vai falar aqui, ó: interessa-se pela ursa maior, por Marte e Sírio, sondam os céus, jamais, porém, penetram no próprio fórum interno.
Podemos crer que estudaram seriamente a composição dos terrenos primários e quaternários, somente não estudaram a fundo a própria consciência. Gente, olha que beleza, estamos chegando a 300, chegou. Isso daí é graças a vocês que estão ajudando a compartilhar. Obrigado, viu, pessoal? Depois, vocês que estão chegando agora, pode acompanhar a aula inteira, tá bom? E aí ele vai falar assim, ó, possui as ciências paleontológicas, egipciológicas e outras. Ignoram, porém, a ciência moral, a do comportamento, e vivem a superfície da própria alma, muitos alheios de si mesmo. Conhecem o universo, mas vivem na mais completa ignorância de si mesmo. E aí ele começa a falar essas coisas. E ele vai falar assim, ó, depois, ó, leram muitos e muitos volumes, mas nunca abriram um livro de psicologia. Ele começa a falar dos autores. Aí ele vai falar aqui, ó, seriam incapazes de vos dizer se o próprio temperamento é melancólico, fleumático, sanguíneo ou colérico. Você sabe qual que é o seu temperamento? Se você é sanguíneo, melancólico, fleumático, colérico, você sabe a fortaleza do seu temperamento, aquilo que você tem de bom e a sua debilidade? Isso daqui é tudo importante. Ele vai falar assim, ó, e no entanto, caro amigo, para procederdes bem é mister conhecer-vos bem, né? Por exemplo, um navio, por mais poderoso que ele seja, se ele não sabe a rota, se ele não conhece a rota que ele vai, ele não chega, entendeu? E aqui, ó, ele vai dizer assim, ó, podeis dizer-me, quem nos mostra a necessidade desse exame? Ele vai falar assim, ó, o demônio. Bem conhece ele a importância da psicologia e envia por isso os maiores esforços por estudar-vos intimamente. Mas para quê? Para perder-vos. Então o demônio sabe da psicologia, ele te estuda. Ele te estuda, mas ele não quer que você se estude. E aí, gente, nessa geração em que nós vivemos, misericórdia. Eu tenho pena. Eu tenho dó da juventude, porque são tudo um bando de escravos do celular. A pessoa se habituou, ela não consegue mais sair da internet. E aí ela vai ficando cada vez mais distante de si. Fora isso, que ela não aproveita bem um tempo. Então é vulnerável, porque não reza. Como vai resistir os ataques do diabo? Né? Então, nós precisamos, nesta quaresma, empreender numa luta para nos conhecermos a nós mesmos. Isso é uma coisa fácil? Não é. Tem um outro livro aqui, que eu gosto muito de lê-lo, e eu já leio esse livro aqui há anos na minha vida. A capinha dele já está toda velha, chama A Maturidade, de Dom Rafael Cifuentes, né? E aí, num determinado, até abrir na página, já fico até feliz porque a gente vê até uma conexão com Deus nisso daí, ó. Olha o que ele vai dizer sobre o autoconhecimento. Em primeiro lugar, precisa conhecer-se em profundidade, não ter medo de mergulhar no seu interior para diagnosticar as causas das tuas reações e ir à raiz dos ressentimentos, complexos e recalques, medindo-lhes a extensão e a virulência. Não é raro que, por orgulho, para evitar humilhações, a pessoa esconda-se no seu subconsciente o que a envergonha ou desvaloriza. Pascal dizia que o homem foge de si mesmo porque se teme, e uma personalidade da altura de Bossuet não se recusava a confessar: o conhecimento de mim mesmo mete-me medo, tremo até a última medula do meu ser. Você acha que um dos maiores pregadores da França, Jacques Bossuet, ele falava: o conhecimento de mim mesmo me mete medo? Por quê? Porque quando você começa a entrar em si, você vai descobrir aquela palavrinha da Bíblia: lembra que tu és pó e ao pó você irá retornar. Aí você vai entender por que Jesus vai dizer em João 15,5: sem mim nada podeis fazer. Por quê? Porque nós somos, irmão, o cocô do cavalo do bandido. Nós somos um zero à esquerda. Irmãos, você pode começar a se achar alguma coisa na sua vida quando você pegar o ar que você respira e colocar ele dentro do seu pulmão. Enquanto você não conseguir fazer isso na sua vida, humilha-te na presença de Deus. Humilha-te na presença de Deus e chega à conclusão que São Francisco de Assis chegou: o homem é o que é diante de Deus e nada mais. Nós não somos absolutamente nada. Necessitamos da graça de Deus para tudo. E é nisso daqui, meu irmão, que a gente tem que chegar. Entendeu? Agora, por exemplo, eu já falei em várias pregações minhas que eu já fiz os meus retiros lá no Mosteiro do Regina Patis, do Padre Eugênio. Aí você entra lá,
fica 8 dias em silêncio, eu já fiz de 5, já fiz de 6 dias em silêncio. E aí quando você fica no silêncio absoluto? Lá você não pode usar o smartphone. Aí você só fica olhando para Jesus no Santíssimo Sacramento. Trabalha, faz as orações. Sabe o que acontece no momento desse silêncio? É como um espelho na sua alma. Você para e você começa a refletir. Aí você vai passando por toda a história da sua vida. Você vai vendo a sua falta de capacidade de amar, você vai vendo os seus pecados, você vai vendo o seu egoísmo, você vai vendo as suas más tendências. Aí sabe o que você faz? Você chega no espelho e fala assim, ó, prazer, esse sou eu. Agora sabe o que eu acho interessante? Um homem da envergadura de São Felipe Neri. Pronto, Tiago, ela tá aqui, ó, tava com saudade, vamos matar a saudade aqui agora, irmão. Um homem da envergadura de São Felipe Neri. Quem já assistiu o filme de São Felipe Neri aí? Diga eu aí. Se você não assistiu, assista, porque é a coisa mais linda do mundo. Obrigado, Márcio Pacheco, meu grande amigo de Anápolis. Não, Anápolis não, ele é de Goiânia mesmo. Um grande santo como São Felipe Neri, que chegava diante da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo e começava a meditar a paixão de Cristo, subia metros de altura, que tombava o cálice do sangue de Cristo na missa e ficava mais de 1 hora em êxtase, né? Que ressuscitava mortos, um cara que perseguiu ele durante a vida inteira, que tentou acabar com o ministério sacerdotal dele. Esse santo teve a capacidade de uma caridade de amor, auxiliado pela graça, claro. Esse cara que perseguiu ele morreu, ele foi lá e ressuscitou ele, o algoz dele. Ele olhava no espelho e começava a falar o quê? Você é um fingido, você é um hipócrita, você é um fraco. Ele falava o quê para ele mesmo? Se Deus não pôr a mão na sua cabeça, a primeira prostituta que lhe passar, você tem a coragem de fazer um filho nela. E falava, se Nossa Senhora não colocar a mão na sua cabeça, cedo ou tarde você será um comunista. Gente, São Felipe Neri viveu o milagre da transverberação, entrava bola de fogo na boca dele e o coração dele inchou por amor a Jesus Cristo. Quantos foram os santos que tiveram essa experiência? Mas pelo conhecimento de si que ele tinha, ele falava, eu tenho tudo isso, mas é tudo um presentinho de Deus. Se ele quiser cessar, ele acaba com tudo e eu caio nos pecados mais graves. Por isso que ele olhava e falava, você é isso, ó, um covarde, você é um grande pecador. Por quê? Porque ele sabia que ele, por ele mesmo, não era nada. E como alegra o coração de Deus quando a gente chega nesse nível de conhecimento que nos eleva para a virtude da humildade. Por quê, irmãos? Porque 1 Pedro 5,5 vai dizer, o Senhor resiste aos soberbos, mas dá a sua graça para os humildes. E aí, ó, por falar nessa questão de resistir ao soberbo, mas dá a sua graça aos humildes, mais uma vez, eu vou usar o livro Diálogo, né, que Deus Pai falava com Santa Catarina de Sena. Ele estava falando assim para ela, tu me pedes sofrimento como reparação das ofensas cometidas contra mim pelos homens. Desejas conhecer-me e amar-me como suma verdade. O conhecimento, o caminho para atingir o conhecimento verdadeiro e a experiência do meu ser, vida eterna que sou, é este. Nunca abandones o autoconhecimento. Ao desceres para o vale da humildade, reconhecer-me-ás em ti, e de tal conhecimento receberás tudo aquilo de que necessita. Nenhuma virtude tem valor sem a caridade. No entanto, é a humildade que forma e nutre a caridade. Conhecendo-te, tu te humilharás, ao perceber que, por ti mesma, nada és. Verás que o teu ser procede de mim, que vos amei a ti e a outros antes de vir à existência. Além disso, quando quis criar-vos na graça com inefável amor, eu vos lavei e vos concedi uma vida nova no sangue do meu Filho unigênito. Naquele sangue derramado num grande incêndio de amor. Para quem destrói em si o egoísmo, é no autoconhecimento que tal sangue manifesta a verdade. Mas a parte que eu quero mais sublinhar aqui foi quando ela disse aqui, ó, conhecendo-te, tu te humilharás ao perceber que por ti mesma nada és. Você já chegou nesse nível, irmão? Não sei se você, na sua vida espiritual, já teve quedas o suficiente, já caiu bastante, já foi muito humilhado, já teve bastante desânimo, já teve momentos que você pensou assim, ó, hoje eu virei um santo.
Não. Agora, nesse pecado eu não caio mais. Não, nessa falta eu não caio mais. O que acontece, irmão? É um tempo que a gente passa de uma consolação ou é um próprio engano de Satanás? Por quê? Porque o combate ele só cessará quando nós estivermos no caixão ou se Deus, sei lá, quiser dar uma extinguida, como fez com Santa Faustina e Santo Tomás de Aquino, que viam um cinto de castidade e eles não sentiam tentação contra a impureza. Caso contrário, é até a morte. É até a morte. E o que precisa acontecer com a gente? Eu preciso me conhecer de tal maneira que precisa ser exorcizado da minha vida todo orgulho, toda prepotência, eu achar que eu sou alguma coisa no mundo espiritual e adquirir de fato, irmãos, de fato, essa bendita virtude da humildade. E tem uma coisa que eu ainda estava lendo hoje, que eu achei maravilhoso, uma maneira que Santa Catarina de Sena venceu o demônio. Eu não sei nem se eu vou achar aqui agora. Deixa eu ver, peraí. Não sei nem se eu anotei aqui, porque era tanta coisa que eu estava olhando aqui hoje, que foi uma coisa tremenda. Achei aqui, ó. Santa Catarina de Sena estava sendo tentada pelo demônio. E como o demônio não conseguia vencer ela, olha o que ele disse para ela: maldita sejas tu, pois de nenhum modo consigo vencer-te. Olha o que ele disse para ela: se te rebaixa ao desespero, tu te elevas à misericórdia. Se te engrandeço pela vaidade, tu te rebaixas até o inferno pela humildade, e aí me persegues. Não voltarei mais. Tu combates com a lança da caridade. Você viu? Ele disse para ela: tu te rebaixas até o inferno pela humildade. E aí Satanás falava assim: não consigo te vencer. Não dá. Você recorre a Cristo a toda hora. Você é vigilante na sua oração. Você é vigilante no seu exame de consciência. Você é vigilante na sua vida sacramental. Você é vigilante nos seus pontos fracos. Você sabe aonde prega, aonde que é a tua fraqueza. Eu não consigo mais te vencer. Eu não consigo mais te vencer. Aí chega o momento em que a alma vive o verdadeiro triunfo, a verdadeira paz e a verdadeira liberdade. Quando eu estava dando uma olhada também hoje no Santa Teresa d'Ávila, estava fazendo uma pesquisa. Veja bem, gente, muitas coisas que Santa Teresa d'Ávila diz tem conexão com o que dizia Santa Catarina de Sena. Olha que beleza, gente, 340 pessoas. Eu fico feliz, louvo a nosso Senhor Jesus Cristo e espero, gente, de verdade, que essa live faça um bem. E aí, para fazer bem a mais outras pessoas, olha o Luciano aqui Bueno falando 90% colérico. Em breve, viu, Luciano, vai estar lá no site da Editora Imaculada. Eu ainda não coloquei o livro do temperamento. Você estudou ele, rapaz? A gente da Editora Imaculada está preparando aqui um lançamento. A gente já tem algumas unidades dele, mas a gente vai lançar os temperamentos. Gente, isso daqui eu coloquei 2 autores num só. É uma das obras mais perfeitas para chegar ao conhecimento de si, porque isso leva, né, a essa verdade mesmo. Mas aqui voltando, ó. Santa Teresa: quero que me entendam bem, mesmo aquelas que o Senhor tiver atraído ao aposento íntimo em que ele se encontra, porém elevadas que aí estejam, não se descuidem do conhecimento próprio. Ela fala assim, ó, por mais elevada que você esteja no êxtase, numa oração firme, regulada, conhecendo as suas fraquezas, com a disciplina em dia, seguindo a obediência da regulamentação da vida de oração, não deixe conhecimento próprio, porque senão roda. Aí ela vai falar aqui, ó: tratemos pelo contrário de progredir no primeiro aposento, aprofundando o conhecimento de nós mesmos. E aí ela vai dizer num determinado momento aqui que todos os danos provêm de não nos conhecermos devidamente. Irmãos, na sua vida, um monte de dano que aconteceu, na minha vida, um monte de dano que aconteceu, foi porque nós não nos conhecemos devidamente, né? E aí você tem que tomar cuidado com uma coisa. Quando você for fazer um exame de consciência e que você for querer conhecer você mesmo, que você começar a ver luz dos seus pecados e das suas misérias, você tem que fazer uma coisa para você não entrar em desespero. Você tem que fazer isso acompanhado pela meditação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque quando você se conhecer a si mesmo e que você vê você com tanta miséria, você vai lembrar assim: eu fui amado por ele. Aí você vai lembrar da palavra de Apocalipse 21:5. Eis que renovo todas as coisas. Você vai lembrar da palavra de 2 Coríntios 5:17. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Você vai reconhecer a tua miséria,
Mas quando você reconhecer a tua miséria, você precisa reconhecer algo muito mais importante, o quê? A grandeza de Deus. O quanto ele é grande, o quanto ele é magnânimo, né? O quanto o sangue dele, o quanto a graça dele, esse presente maravilhoso que ele te deu aos pés da cruz, que foi a Virgem Maria, esse presente maravilhoso que ele te deu, que foi a igreja, que foi os sacramentos. Aí você faz assim, bom, eu sou um miserável, mas o Cristo que me remiu na cruz, ele me dá todos os meios para que eu chegue no caminho de perfeição. Por isso que é interessante, gente, a gente entender outra manobra do diabo. Santa Teresa d'Ávila diz que Satanás fica colocando assim na nossa cabeça, não, eu não vou conseguir ser santo, eu leio a vida de um santo e eu desanimo, eu nunca vou conseguir viver. Ela falou que isso daí é o pensamento do Satanás, né? Tipo, porque isso daí leva-nos à mediocridade. E aí a pessoa ela se acha que ela é humilde. Olha que coisa louca, ela acha que ela é humilde porque ela não quer ser santa. Santo Agostinho, ele teve uma resolução. O que eles fizeram que eu não posso fazer? Claro que, por exemplo, dons como o do Padre Pio, ter estigmas, as experiências místicas, não está na nossa alçada isso. Isso daí é Deus dá a quem quer, quando quer, como quer. Mas a prática da virtude e o desejo de santificação pessoal é uma coisa que nós devemos buscar sim. Entendeu? Ou a gente busca isso daí com ferrenha força, ou o demônio vem para cima, né, e arrebenta com a nossa vida. Então a gente tem que ter essa noção. Eu sou fraco, mas Deus me quer forte, pela graça dele. Deus me quer restaurado pela graça dele. Tanto que tem uma passagem bíblica que eu acho tão bonita. Se vocês puderem abrir junto comigo, se tiver a Bíblia aí, depois vocês dão uma lida. Essa passagem aqui de 2 Coríntios 12, né, do apóstolo Paulo, que até o título da Bíblia aqui da Ave Maria que eu estou usando para falar com vocês é assim, ó, visões e revelações. Ele vai falar assim, ó, importe que me glorie. Ó, gente, 330 e poucas pessoas na live, 6 tá aumentando cada vez mais. Gente, que bom que isso está fazendo bem para você. Eu queria te pedir uma coisa, depois que a live terminar, que ela tiver concluída, partilhe com as outras pessoas também. E aí, nesse momento, se você puder, você sabe que enquanto está acontecendo a live, você também pode compartilhar e aperte aquela notificação para que você, vendo quando a live for começar, você receber. Por quê? Porque eu estou me preparando que dia 8 de março agora eu estou indo para a Irlanda. Então eu estou preparando um retiro de novíssimos e aí eu vou trazer algumas coisas para você também, né, desse retiro que eu for estar pregando na Irlanda. E aí você pode estar, né, recebendo, né, essas catequeses. Então olha o que Paulo vai dizer aqui, ó. Importa que me glorie? Na verdade não convém. Passarei, entretanto, as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Esse homem é ele, mas ele já estava com a virtude da humildade, então ele não puxava para ele. Ele falou, conheço um homem em Cristo. Se foi no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis que não é permitido ao homem repetir. Você imagina a experiência bonita que São Paulo viveu? Olha que coisa linda, gente. Desse homem eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. Isso daí não era um homem que se conhecia a si mesmo? Que viveu essas experiências e ainda tem a capacidade de escrever, né, para o orbe católico inteiro olhar e falar assim, Paulo, realmente você era um homem fraco. Por quê? Porque ele se conhecia a si mesmo. Mas ele vai continuar. Pois ainda que me quisesse gloriar, não seria insensato, porque diria a verdade. Porque Santa Teresa dizia que a verdade é a humildade. Mas abstenho-me para que ninguém me tenha em conta de mais do que vem em mim ou ouve dizer de mim. Uma coisa é o que as pessoas vinham dele, outra coisa é o que ele era e o interior dele revelava para ele quem ele era. Demais, para que as grandezas da revelação não me levassem ao orgulho. Tá vendo, gente? Isso daqui que é o grande problema. Deus não quer nos deixar orgulhosos. E para não deixar-nos orgulhosos, o que ele fez com Paulo? Foi-me dado um espinho na carne. Um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. Gente, eu não sei qual que é esse espinho na carne, tá? Se você sabe, você pode até escrever aqui. Eu não sei, eu já pesquisei, eu não sei se era uma tendência dele, a fraqueza dele, mas ele tinha esse espinho na carne. Você tem o seu. E para que Deus deu esse espinho na carne para Paulo? Ele vai falar aqui, ó, para me livrar do perigo da vaidade. Ele vai falar, 3 vezes roguei
ao Senhor apartar de mim. Senhor, tira essa má tendência, Senhor. Senhor, eu sou mentiroso. Tira essa má tendência de mim, Senhor. Senhor, eu sou invejoso. Eu olho as coisas, eu quero cobiçar, Senhor. Senhor, eu tenho uma fraqueza. Senhor, eu tenho um problema de adultério. Gente, 350 pessoas na live. Meu Deus do céu. Eu estou feliz com isso daqui, viu? Bendito seja Deus, Senhor. Que o seu nome seja glorificado junto com o da Virgem Maria. Senhor, eu tenho problema de ira. Senhor, eu sou bravo, eu sou impaciente, eu tenho problema de adultério, eu tenho problema de impureza, Senhor, eu roubo na empresa, Senhor, né? Eu vou lá na igreja, canto, pulo, mas eu tenho essas misérias, eu tenho essas más tendências. Senhor, me livra disso, Senhor. Senhor, eu não quero mais sentir essas sensações, eu não quero mais ter esses ataques. Ó. Não. Olha aqui, ó. Paulo pediu, rogou 3 vezes ao Senhor. Gente, Deus não escutou a oração de Paulo? Um homem que levou o evangelho para um continente sozinho, que amou nosso Senhor dessa forma. Para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Na verdade, eu julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco a fim de ganhar a Cristo. Deus não vai ouvir a oração de um homem desse? Por quê? Aqui, ó. Mas ele me disse, basta-te a minha graça. Oh, Jesus, meu Deus do céu. Irmãos, ele vai continuar falando que Jesus disse para ele, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Eu fico até emocionado aqui lendo um negócio desse. Irmãos, é a graça de Deus que nós precisamos. É só ela. E como que a graça de Deus vem para nós? Santo Tomás de Aquino vai dizer que a graça de Deus ela aumenta em nós pela oração e pela frequência aos sacramentos. Agora, quem que é a medianeira de todas as graças? É a Nossa Senhora. Meu Deus do céu, gente, sem a devoção à Nossa Senhora a gente roda. Um dia, o bem-aventurado Alano de la Roche estava sofrendo uma tentação e ele ia cair. A Nossa Senhora deu um tapa na face dele e falou, se você não recorrer a mim, você vai cair. Né? Agora, veja bem, você já não conhece-se a si mesmo? Você já não viu que você, quando você venceu o pecado, foi porque você rezou, porque estava na missa, porque você abandonou os seus vícios de ficar no celular, vendo televisão o tempo inteiro? Gente, é isso daqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos ler de novo a palavra de Deus, 2 Coríntios 12, na próxima live aí, sei lá, se vocês conseguem, porque tem gente que às vezes está na rua, ou sei lá, não está num ambiente onde pode ter a Bíblia, mas versículo 9, gente, mas ele me disse, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Então quando o homem chega assim, ó, não aguento mais, sou fraco. E aí Cristo vem e fala, então eu sou forte em você. Você descobriu quem você é? Descobriu que você não pode nada? Descobriu que você é um fracote? Né? Eu não sei como tem pessoas... Você vê, Tato, que beleza? Ó, 358. Eu não sei como tem pessoas que desafiam o demônio. Ah, chifrudo, eu vou te arrebentar, eu vou quebrar seu dedo, eu vou arrancar seu chifre. Não, essas pessoas têm problema. Não, precisa ir para o hospital psiquiátrico. Não é para ficar desafiando o diabo não, gente. É para chegar e clamar por Jesus. Né? E aí ele vai continuar dizendo, mas ele me disse... portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas para que habite em mim a força de Cristo. Agora, veja bem, ele se conhecia. Agora, porque ele conhecia as fraquezas dele, ele não se entregava e falava assim, bom, eu sou um fraco e tal. Não, se eu sou fraco, eu vou buscar a graça. Se esse meu ponto é o ponto vulnerável, eu vou buscar a graça. Por quê? Porque aí eu vou e fico forte. E ele vai dizer aqui, ó. Eis que sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo, porque quando me sinto fraco é que sou forte. Olha que graça isso daqui. Olha que ensinamento da Sagrada Escritura. Olha como que a palavra de Deus se comunica conosco, porque quando eu me sinto fraco é que eu sou forte. Mas por quê? Porque ele reparou a fraqueza dele no sangue de Cristo. Eu quero que você recorra a mim, eu quero que você grude em mim, eu quero que você desvencilhe dos prazeres terrenos, tá? Eu quero que você abandone as más companhias, eu quero que você abandone as ocasiões de pecado, cria vigilância. Lembra lá Mateus 26, 41? Orai e vigiai, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto.
cresça na comunhão com Deus. E aí, irmão, sabe o que vai começar a acontecer? O triunfo sobre o pecado, o triunfo sobre o demônio. Vai chegar um momento que o demônio vai falar, esse cara tá blindado, ele vai vir tentar bater. Mas a pessoa ela vai estar o quê? Blindada. Por quê? Porque ela se habituou a recorrer a Deus. E é justamente isso, irmãos. É a arma da confiança, né, que Deus quer que nós tenhamos para poder viver isso daí. Mas nunca se esqueça, é sempre, né, buscando a questão da humildade. Eu não sei se vocês sabem disso, eu falei um tempo atrás numa live. Gente, será que a gente bate 400 hoje aí, hein? Dá uma ajuda compartilhando. Se 370 pessoas, já pensou chegar a 400 pessoas escutando a palavra de Deus aqui na hora da tarde? Meu Deus do céu, que graça. Mas eu queria contar uma história para vocês. Um dia Santo Antão estava rezando, né? E ele viu um mundo cheio de armadilhas do demônio, né? Cheio de armadilhas do demônio. E ele chegou em oração e falou assim: Cristo, quem se livrará? Né? Porque era tanta armadilha, não sei, ontem à noite, eu até postei aquela frase da Bíblia, Efésios 4, 27, não deis lugar ao demônio. Então você imagina, né? É armadilha para tudo quanto é canto. Quem se livrará disso? Aí Jesus respondeu para Santo Antão: aqueles que tiverem a virtude da humildade. Então a gente precisa buscar muito isso, muito a virtude da humildade. Inclusive, gente, eu não sei se vocês sabem, tem até uma pregações minha para isso. Eu fiz uma seleção de textos sobre a humildade. Gente, isso daqui é uma beleza, viu? Eu peguei 2 textos do Santo Afonso, um do Monsenhor Ascânio Brandão, peguei um texto do Emílio Gonzalez e um do bem-aventurado José Alamano, somente sobre a humildade. Por quê? Porque eu percebi que isso daqui a gente tem que ter isso. Quero dar um testemunho para vocês aqui agora. E quem me conhece vai entender. Gente, dá uma compartilhada, porque esse testemunho que eu vou falar para vocês aqui, principalmente, né, eu acho que as pessoas que vivem a vida sacramental, que é casado, sabe que o negócio é punk, né? Então dá uma compartilhada, porque eu queria que você escutasse esse testemunho. Ó, eu pedi para vocês compartilharem, já está no 380. Um dia eu fiquei um final de semana em casa. Isso é uma coisa muito rara, né? Porque a gente viaja quase todos os finais de semana do ano, né, para fazer apostolado. Eu fico muito durante a semana em casa, como eu tô aqui agora. Tô podendo fazer a live, tô com vocês. Um abraço pro Tiago Lira, amigo meu que estudou comigo. Abração, Tiago, Deus te abençoe. E aí aconteceu, gente, estamos quase chegando a 400 pessoas. Estou feliz por causa disso, que eu queria que as pessoas escutassem esse testemunho que eu vou falar para vocês. E aí, eu cheguei para minha esposa e falei assim: amor, já que nós estamos aqui em São Paulo, depois da Santa Missa, vamos tomar um lanche. Beleza, estava marcado da gente tomar o nosso lanche junto. Olha a minha carinha aqui, o gordinho, gosta de comer o lanchinho. E aí, ó, meu amigo, ó, eu tô falando em comida, falando que eu gosto de lanche. Aí o Dom Pedro Mitz, cara que mora lá nos Estados Unidos, que tem um açougue, entra aqui no meio da live agora. Irmão do céu. Ai, Jesus amado. Gente, 393, olha que coisa interessante. Depois eu vou falar, ó, tem a Sol de Deus perguntou nomes do livro de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena chama o Diálogo, e o de Santa Teresa d'Ávila é Castelo Interior ou Moradas. 396 pessoas. Tchau, 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 tchau. E aí aconteceu que a gente tinha marcado de dar uma lanchada. E aí, antes da Santa Missa, eu tive uma discussão com a minha esposa. Gente, quando 406 pessoas, obrigado, gente, obrigado, bendito seja Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, escuta essa história, não sai daí, porque eu tenho certeza que vai fazer um bem para sua vida. E aí eu briguei com a minha esposa, e às vezes quando eu brigo, gente, eu sou muito orgulhoso, né? Nossa, eu preciso trabalhar demais em mim essa questão. Por isso que esse livro da humildade, na verdade, né, que eu mostrei pra vocês, que tem lá no site do livroscatólicos.net, da nossa editora, eu fiz ele pra mim, né, pra mim mudar, mas aí ajuda os outros. E aí, num determinado momento, a gente tava indo pra missa, eu tava com tanta raiva dela, que quando foi dar a paz de Cristo, ela veio pra me dar um beijo, eu dei a mão assim, ó, paz de Cristo, irmã, eu chamei ela de irmã ainda, olha que gordinho abençoado. E eu me privei da comunhão naquele dia por causa do meu orgulho, né? Você sabe que tem uma palavra, lá de Filadélfia, Pedrão, você sabe que tem uma palavra na Bíblia que diz em Tobias 4,14: nunca permitas, né, que o orgulho domine a tua palavra ou o teu espírito, porque é a raiz de todo mal. Então o orgulho é o todo mal. Eu nem comunguei. E falei assim, deixa ela vir falar comigo que ela quer ir no lanche. Ela vai ver só o que é bom. Eu vou para casa agora, bravo, que eu não sei o que é lá, irado, né? Quando eu estava saindo da igreja, eu escutei
uma voz de Cristo. Não é uma voz, né? É a luz que ilumina todo homem, como vai dizer no prólogo de São João. Assim, ó, pratique a virtude da humildade e se reconcilie com a sua esposa. Nossa! E quando o Senhor falou isso, ele disse para mim, se você se reconciliar com a sua esposa, amanhã eu te dou uma graça. Gente, naquele momento o meu orgulho veio, não, ela que tem que vir até mim, porque ela que foi a culpada da situação, e que eu não sei o que lá. Gente, num determinado momento, o Senhor pediu aquilo para mim, mas me doeu, porque eu não queria me dobrar. Só que aí Deus sabe como trabalha com homem, né? Amanhã eu vou te dar uma graça. Aí eu cheguei, falei, amor, dá um abraço aqui, né? Vamos reconciliar, dei um beijinho nela. Falei, pô, vamos lá lanchar, eu dei um abracinho, cuticute, né? Da minha esposa e tal. E, gente, me deu uma paz, claro, né? Quando a gente reconcilia, sai do pecado, dá uma paz, a gente foi, deu uma lanchada, comemos alguma coisa, batemos um papo incrível e fomos dormir. No dia seguinte eu fui pro centro da cidade. E eu estava necessitando muito de um diretor espiritual, muito. Porque a gente que é missionário, fica sem diretor espiritual, a gente fica meio zonzo. Eu já estava há 5 anos, escuta isso daqui. Olha, a gente tá 475 pessoas. A maioria entrou nessa história. Isso daqui é para você escutar mesmo. Eu tenho até pressentimento que pode bater 500. É porque Deus, ele quer te dar uma graça de como a gente vence o demônio, vence a nós mesmos. Esse testemunho vai te ajudar muito. Eu tava 5 anos pedindo um diretor espiritual para Nossa Senhora. Sabe o que é 5 anos de oração? Quando eu tô indo no centro da cidade, eu lembrei de um padre amigo meu. O nome dele chama Padre Jonas Lisboa. Ele tem uma igreja que é a Capelinha Santa Luzinha, perto da Praça da Sé, no centro de São Paulo. E ele faz parte da administração apostólica São João Maria Vianney. Ele celebra a missa tridentina, a missa Paulo VI, da de Batina, um ótimo sacerdote. E eu liguei para ele e perguntei se ele poderia me atender. E quando eu fui lá ter a conversa com o padre, né, nós começamos a dialogar, e num determinado momento eu estava meio que com medo, né, dele não ter, mas eu falei, pô, eu vou falar, padre, eu estou precisando muito de um diretor espiritual. O senhor não poderia me atender? Eu estou precisando de um padre para direcionar a minha alma. E aí ele falou, claro, meu filho, que eu te atendo e tal. E, nossa, naquele momento eu falei, agora eu tenho um novo pai, um novo diretor espiritual. A palavra padre significa pai. Porque é muito difícil a gente ser orientado sozinho, né? O estado de graça do padre, né, ajuda a gente na vida interior, a continuar na oração, a não arrefecer dos bons propósitos. Quando eu estava indo embora, olha, 500 pessoas. Nunca a gente viveu isso daqui. Nunca a gente teve uma live com tantas pessoas. Tá vendo como vale a pena, gente? Nossa, eu passei... Bom, deixa. Então, quando eu estava indo embora, rezando o terço, num determinado momento, o Senhor me disse, esse foi o prêmio por você ter praticado a virtude da humildade e ser reconciliado com a sua esposa. Eu lhe dei o seu diretor espiritual por causa que você teve um ato de humildade. Naquele momento, eu entendi como isso agrada a Deus. E como Santa Teresa d'Ávila dizia, que a humildade é a virtude mais importante da vida cristã. Anderson, você é humilde? Não, irmãos, eu sou muito orgulhoso, mas muito orgulhoso mesmo. Mas naquele dia, o Senhor me deu a graça de cometer um ato de humildade. E eu lembro que um dia eu estava aqui em casa à tarde, lendo o livro sobre a humildade, e eu tive uma graça do Senhor, e eu fui para o quarto, e eu comecei a olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sentia vergonha de mim naquele momento, porque eu olhava para o nosso Senhor e falava assim, Ele é Deus, Ele não tem nenhum pecado, mas Ele se humilhou. Ele foi até aquele ponto para mostrar-nos o seu amor. E aí, meus irmãos, o que nosso Senhor vai dizer para nós? Aqueles que quiserem seguir-me, renunciem a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é a kenosis, é o aniquilamento. E por isso que nós temos que ter muito a espiritualidade sentada em Jesus crucificado, né? Eu não tenho nada a pregar no meio de vós a não ser Cristo e Cristo crucificado. Porque quanto mais a nossa espiritualidade se encher do amor de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, quando eu olhar para Jesus na cruz eu vou falar assim, Senhor, quem eu penso que eu sou tendo um Deus crucificado de amor? E aí o que eu faço? Eu regulo as minhas ações.
Entendeu? E quem que venceu Satanás na cruz? Como que Satanás foi vencido? Não foi pela cruz? E a cruz não é obra da humildade? E a humildade não é obra do conhecimento de si? Por isso que Santo Agostinho vai dizer que o homem, no seu orgulho, quis ser como Deus, e Jesus, na sua humildade, quis ser como homem para salvar o homem. Por isso que vocês puderem, meus irmãos, entra no nosso site, até se o Renato puder colocar o link aí, ó, gente, eu falo, esse livro aqui, assim, ele é uma graça. Seleta de textos sobre humildade, tem lá no livroscatólicos.net, né? E em breve eu vou estar colocando o site da Editora Imaculada no ar. Isso daqui é uma graça de Deus, porque se nós entendermos a virtude da humildade, lutarmos, né? Porque teve santos que lutaram a vida inteira para praticar a virtude da humildade, a gente vai conseguir muitas graças, né, na nossa vida. E o que acontece, irmãos? Para encerrar essa live, eu sei que nós também não podemos esquecer que a humildade é a verdade, né? Então a humildade, ela não impede você de conhecer o que você tem de bom em você mesmo, né? Pelo autoconhecimento. Porque se você se conhecer a si mesmo pelo autoconhecimento, por exemplo, você tem um temperamento colérico. Poxa, o temperamento colérico é aquele cara que ele é o gerente, ele é o fundador de uma empresa, ele é o líder, né? Eu sou sanguíneo. O meu temperamento é o sanguíneo. O sanguíneo, ele tem habilidade de comunicação, entreter com o público, venda, palestra, é o que eu faço, entendeu? Então, quer dizer, se você conhecer também a sua parte boa, você também tem que usá-la bem. Não é porque você é humilde que você vai fazer um aniquilamento de si, não. A virtude da humildade, que nós chegamos ela pelo... o livro A Grande Guerra está no site, acho que é Alexandria Católica. Depois você vê aí. A virtude da humildade, ela tem que ser acompanhada pela magnanimidade, que é o quê? Que é a grandeza de coração. Né? Porque a Nossa Senhora, ela canta, né? Porque olhou para a humildade da sua pobre serva, doravante todas as gerações me proclamarão bem-aventuradas, né? Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Ou seja, a humildade sempre leva a uma grandeza. Por quê? Porque Deus exalta aqueles que são os humildes. Então, eu queria contar uma história para você, porque essa história mexeu muito comigo hoje. E eu sei que vai mexer muito com você. Para você também explorar, na virtude da humildade, a grandeza que há dentro de você. E aí depois a gente vai ter o nosso papo final, que eu vou mandar o abraço para vocês, tá bom? Gente, se você puder, dá uma compartilhada agora de novo. Por quê? Porque essa história que eu vou contar aqui agora, meu Deus do céu, ela vai mexer com você, com as suas feridas, com as suas dores, ela vai levar você a querer dar um salto para cima. Né? Eu fiquei muito feliz, até vou fazer propaganda, tá? Do livro do grande professor Felipe Aquino. Aqui, ó. Esses dias eu estava conversando com ele. Esse livro chama Para Ser Feliz. Eu até estava falando com o professor Felipe Aquino. Ele vai pregar no evento que a gente vai pregar também, chamado Brasil Católico. Vai ser Felipe Aquino, Irmão Trovão, Cal, eu, Eudes, Gabriel. Ixi, vai ser o padre Gabriel Vilaverde. Vai ser um evento que vai ter uns 10 pregadores. Brasil Católico, eu vou falar mais pra frente pra vocês sobre esse evento. Até liguei pro professor, falei, nossa professor, que livro maravilhoso e tal, né? Mas ele é muito humilde, ele sai, né? Não, tal. Mas vamos lá. A história é assim, ó. Não sei se você já observou o elefante no circo. Durante o espetáculo, o enorme animal faz demonstrações de forças descomunais. Mas antes de entrar em cena, permanece preso somente por uma corrente que aprisiona uma de suas patas a uma pequena estaca cravada no solo. Então ela é grandão, tá uma estacazinha. A estaca é só um pequeno pedaço de madeira. E ainda que a corrente fosse grossa, parece óbvio que ele, capaz de derrubar uma árvore com sua própria força, poderia com facilidade arrancá-la do solo e fugir. Que mistério! Por que o elefante não foge? Escuta isso daqui, gente. Ele não escapa porque foi preso à estaca ainda muito pequeno. A estaca era muito pesada para ele, então ele não fugia, e assim ficou condicionado para o resto da vida e aceitou o seu destino. Ficar amarrado na estaca, balançando o corpo de lá para cá, eternamente, esperando a hora de entrar no espetáculo. Aquele elefante enorme não se solta porque acredita que não pode.
Para que ele consiga quebrar os grilhões, é necessário que ocorra algo fora do comum, como um incêndio, por exemplo. Vivemos acreditando em um montão de coisas que não podemos ter, que não podemos ser, que não vamos conseguir. Pode ser que quando éramos crianças, algo não deu certo ou ouvimos tanto não, que a corrente da estaca ficou gravada na nossa memória com tanta força que perdemos a criatividade e aceitamos o sempre foi assim. Poderia dizer que o fogo do circo, que despertaria o elefante para nós, seria às vezes a perda de um emprego ou algum outro choque que nos fizesse sair da zona de conforto. A única maneira de tentar de novo é não ter medo de enfrentar as barreiras, colocar muita coragem no coração e não ter receio de arrebentar as correntes. Não espere que o seu circo pegue fogo para começar a movimentar-se. Vá em frente. Reconheça os seus valores e o empregue para o bem dos outros. Isso não é egoísmo nem soberba. Humildade não é ficar se desvalorizando ou pisando em si mesmo. É ser fiel à verdade sobre você. Pode ser também, irmão, que você tem muito dom que Satanás anda mentindo para você, minimizando os seus talentos. Entendeu? Eu confesso para você que isso daí é uma luta comigo, porque vocês sabem, eu repeti 8 anos, fui expulso de 6 escolas, às vezes eu me acho meio limitado intelectualmente e quero entender um assunto, eu nem estudo, porque eu falo, não, eu sou muito burro, eu não vou conseguir. É sério que eu tenho esses pensamentos na minha vida, abrindo meu coração com você. Mas quando eu li essa história eu falei, Senhor, eu vou porque eu tenho vontade de estudar filosofia, eu tenho vontade de entender alguns assuntos, né? Às vezes eu sei lá, eu vejo o Felipe Aquino, o Padre Paulo Ricardo, eu falo, não, como eu tenho uma cabeça dessa? Mas tem que se esforçar, né? Então, a temática de hoje foi essa. Conhece-te a ti mesmo, conhecendo a ti, humilha-te porque nada somos, você conhece a grandeza de Deus, reza, fuge das ocasiões, mas no final também reconhece que você tem as suas grandezas e execute ela para a glória de Deus. Amém. Queridos, espero que a live tenha feito um bem para você, né? E aproveito para pedir para você que se vocês puderem tá compartilhando esse conteúdo, sei lá, convidar algum amigo para curtir a nossa página. Imagina só, gente, ter um pico de audiência de mais de 500 pessoas no momento de uma live feita, né, da minha própria residência. Então isso daí é uma graça muito grande. Eu queria mandar um abraço, né, para vocês aqui agora, mas eu não sei se a questão das coisas que eu estou vendo aqui agora tá vindo no momento, né? Eu não entendo muito de Facebook, mas então eu quero mandar um abraço por Marcos Arruda, né? Mais uma vez por Marcos Pracheco. Tem muito aqui, eu acho que se eu apertar o Pedrinho mandando um abraço, obrigado, Deus abençoe. Paulo Chaves entrou agora lá de Marília, assistindo. Reze por mim, claro, Denise, assistindo e tal. Então, pessoal, né, finalizando essa live, vocês sabem que a gente vive da providência de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se vocês puderem ajudar-nos para continuar a manter o nosso apostolado, trazer o sustento para a nossa casa. Na live da semana passada eu mostrei esse livro, que é o mais vendido da editora, Regra para o Discernimento dos Espíritos, né? É um livro que te ensina muito a lidar com a questão, né, da batalha espiritual, vencer os demônios de uma maneira muito eficaz. E a gente vai estar colocando no site, gente. Isso daqui tem sido um livro de muita ajuda para muitas pessoas, tá? Os temperamentos. Isso daqui leva ao conhecimento de si mesmo, tá? Ele vai explicar os temperamentos, o fleumático, o melancólico, o sanguíneo e o colérico, que são 2 autores, né? O Conrado Roque e o Nivaldo Monte. Ainda tem, né, o testezinho. E aí, se vocês puderem, livroscatólicos.net, mais pra frente a gente vai estar abrindo o site da Editora Imaculada, tá bom? Então aqui, ó, mandando um abraço para a Gleice, a gente vai ver um aprofundamento sobre isso mesmo. Sol Almeida, Deus te abençoe também. Ao Hélio, parabéns, meu irmão, pela partilha que tanto me ajudou. Nossa, escutar isso daí de você, Hélio, que graça, viu? Grande pregador. A Ângela, abraço. Ricardo, também abração. O Guilherme, fundador da comunidade Madeira da Cruz. Grande abraço. Guilherme, depois dá uma assistida, porque a live ela vai ficar aqui. Partilha com os irmãos da sua comunidade, tá bom? Lúcio, me chama no privado que eu mando o livro do temperamento para você, tá? Isso daqui é ótimo para formação em vida da comunidade, viu? O Daniel Brito ajudou muito na minha conversão. Obrigado, um abraço. 2 para você.
A Gleice Live Top, fico feliz com isso. Manda abraço pro Padre José. Obrigado, Anderson, me ajudou muito. Gabriele, espero que tenha ajudado mesmo. Gente, se ajudou vocês, ajudem os irmãos. Ajudem os irmãos também, tá? Compartilhando. Eu vou tentar fazer o máximo de lives possíveis para vocês. O que acontece é que eu estou me preparando sistematicamente para a questão do retiro da Irlanda, né? Mas então, o que eu vou fazer? Eu preparando alguma coisinha, eu sintetizo o pensamento e trago aqui para vocês, tá bom? Eu não sei se vocês sabem, gente, na quinta-feira agora, eu falei na última live, eu vou começar com aquele projeto, o Quinta Eucarística, tá? Então o Renato, que ele acabou de colocar aí um link, o Tato R. Franco, ele trabalha comigo na Editora Imaculada e também é o sócio lá da Usina Católica, um projeto novo. A gente vai estar colocando, ele vai subir para o YouTube. Então, por favor, gente, se vocês puderem compartilhar para que Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento seja mais amado, tá? Ajudou muito, cara, você é louco. Obrigado, Pedrinho. Deus abençoe. Rodrigo, posso te ajudar? Me manda uma mensagem box. É tanta mensagem que às vezes eu demoro um pouco para responder, viu, gente? Miguelzinho tá falando. Muito obrigado por essa live, foi edificante. Deus abençoe, abraço. Deus abençoe, viu, Miguel? Meu amigo lá de São José do Rio Preto. Semana passada a gente conversou bastante. Ângela, resposta que eu precisava. Glória a Deus. Abraço, meu irmão Paulo Caminhas. Gente, é tanta gente mandando abraço que... Aí, ó, entrou pessoas novas agora. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Então vamos encerrar essa live, né? Rezando ao coração imaculado da Virgem Santíssima e pedindo que a Nossa Senhora nos dê a graça de crescer nessa questão do conhecimento de si. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Forte abraço, salve Maria. Foi uma alegria ter você conosco, viu? Abraço também para você, Pedro Agudo. Deus abençoe. Fique com Deus.